Sue Moore trabalhou com Walter por 30 anos. Ele era um funcionário dedicado que trabalhava para o Estado havia mais de 18 anos. Quando Walter não apareceu a 2 compromissos, os colegas de trabalho se preocuparam. Liguei para o escritório do governador. Nunca vou esquecer isso. Quem quer que fosse o chefe na hora ou a pessoa com quem eu falei. Ela disse, ele vai aparecer quando ficar sóbrio. E eu quase joguei o telefone e eu disse, você entendeu tudo errado. A indiferença irritou Sue. Ela sabia que Walter era um homem de família, casado com o amor da escola, e era pai orgulhoso de 2 meninos. Demoraria 24 horas para a polícia de Shelby emitir um aviso de busca para o Walter Sullivan, de 40 anos. Nós começamos refazendo todos os passos que o Sr. Sullivan tinha dado. Dave Robbins era o investigador do condado de Shelby do caso. Ele descobriu que o Walter tinha 3 compromissos no dia que sumiu e só compareceu em um. Suspeitávamos que a última pessoa a falar com ele havia sido Jeanne Moore. Eugene Moore era dono e funcionário de um posto de caminhões em Shelby. Quando a polícia o contatou, ele disse que encontrou Walter e que ele foi embora no mesmo dia. Uma semana passou e o desaparecimento de Walter virou notícia. A cidade toda sabia. Começamos a ouvir, ele esteve aqui, ele esteve lá, ele aparecia na cidade durante algumas horas do dia e... Eu conheci o Walt muito, muito bem. E a ideia de que ele estava vagabundando e se divertindo em algum lugar era louca. Era louca e, claro, um insulto muito horrível para a família dele. Íamos atrás de cada informação porque esperávamos muito que esse homem aparecesse vivo e bem em algum lugar. 22 de novembro, 9 dias depois do sumiço de Walter, o carro destruído dele foi encontrado 70 metros abaixo de uma ribanceira. Descemos o caminho todo, mantendo distância para não alterar nada, mas ao olhar de cima dava para ver um corpo no chão. Soubemos que tínhamos a cena do crime. Lá estava o corpo sem vida de Walter Sullivan. O carro estava muito danificado porque caiu do penhasco e rolou até lá. Então, o que fizemos na filmagem foi registrar as evidências e documentar onde estava. O que temíamos tinha acontecido e estávamos devastados. Só lembro de chorar e querer ver, saber que alguma coisa estava sendo feita. Uma autópsia revelou que a morte de Walter Sullivan não tinha sido um acidente. A vítima foi espancada muitas vezes na cabeça e no rosto, depois levou um tiro na região de trás da cabeça. Alguém estava bravo e realmente descontou nessa vítima antes de executá-la. Quem matou Walter Sullivan e por quê? Sem impressões digitais e poucas pistas, a polícia visitou novamente o último homem que o viu vivo. Eugene Moore deu um relato mais detalhado. Ele disse que às 8 o Sr. Sullivan foi à casa dele fazer o ajuste de contas porque era onde ele mantinha os registros. Ele disse que o Sr. Sullivan não seguiu diretamente até a casa dele. Chegou uns minutos depois e estava acompanhado de outro homem, descrito como indígena, com cabelo preto comprido. Ele falou que o Sr. Sullivan só queria o imposto de 2 anos e uns cheques do livro de contabilidade e nada mais. Quando a polícia verificou o histórico de Moore, descobriu que era um ex-fuzileiro e havia sido treinado em combate de guerra. Também descobriram que ele havia ameaçado outros auditores no passado. Sabíamos que havia sido um crime. Nós sabíamos. Walt tinha falado antes, em uma reunião com outros representantes de campo, que ia para Shelby ver um cara que o preocupava, que ele sabia que daria bastante trabalho. O negócio de Eugene Moore foi marcado quando o Estado descobriu que ele não pagava impostos por mais de 15 anos. Estamos falando de alguém que realmente protestava contra a cobrança de impostos. Walt sempre encontrava esse tipo de empregador. Eles se mostravam contra o governo e quando Walt terminava com eles, fazia com que vissem por que ele fazia aquilo. E isso é o melhor que nossos representantes de campo podiam e podem fazer, era promover isso.
Havia um homem que trabalhava no posto de caminhões do Sr. Moore. Esse cara foi dispensado e foi atrás dos direitos de desempregado. E não havia registro, nada dele. Então o Sr. Moore não havia dado nada para o Estado. Foi por isso que o auditor Walter Sullivan teve que ir para lá. A polícia conseguiu um mandado para vasculhar o estabelecimento e a casa de Moore, mas não achou nenhuma prova. Achei que encontraríamos evidências, mesmo que circunstanciais. Não achamos nenhuma evidência física para ligar o suspeito ao crime, além da história dele e do que nos contou. Outra dificuldade, a esposa de Moore, Tammy, arranjou um álibi para o marido, dizendo que ele ficou em casa a tarde toda. Foi naquela hora que, ou depois da entrevista, que o chamamos para outra entrevista. E fomos contatados por um advogado de Quebec que disse: sou o representante de Eugene Moore e ele não vai falar com vocês de novo. Deixem ele em paz. Então deixamos por um tempo. Sem mais nada para continuar, o caso foi suspenso e ficou arquivado por 6 anos. A família e os amigos de Walter Sullivan não podiam deixar assim. Um funcionário do Estado assassinado no trabalho e ninguém fazia nada a respeito. A pior parte do resultado da tragédia do Walt era saber que esse culpado estava por aí completamente à solta e aparentemente, como descobrimos depois, tinha mudado de negócio e de cidade, coisas que não sabíamos. Era enfurecedor. Eu só chorava. Finalmente, a raiva de Sue virou ação. Ela escreveu uma carta para o jornal local exigindo justiça por Walter Sullivan. Aquela carta acertou em cheio. A imprensa do estado todo recuperou a história. A pressão veio de fora, veio da imprensa. Sabe, Great Falls, sempre ligavam pra gente. Acho que as pessoas ficaram bravas que um crime como esse acontecesse nessa comunidade. A pressão fez o procurador-geral de Montana designar Joe Uribe, o investigador do Departamento de Justiça, para resolver o assassinato de Walter Sullivan de uma vez por todas. Tivemos uma reunião com todos os policiais que estavam envolvidos na primeira investigação e eu. Joe imediatamente viu as dificuldades do caso. Ele sabia tudo que tínhamos, viu as evidências, todos os relatos, sabia com o que estávamos lidando. Depois de rever o caso, eu senti que podíamos fazer uma coisa diferente para resolvê-lo. Essa coisa diferente era uma vidente. Cheguei em casa e liguei a TV. Estava muito cansado, fiquei agitado depois de ler o arquivo do caso. Quando liguei a TV, vi um programa sobre videntes. Depois de ver 3 casos diferentes que ela trabalhou, senti que ela poderia nos ajudar. O encontro com a vidente estava prestes a reativar um caso de 6 anos e as visões dela chocariam a polícia. Foi uma vingança. No norte de Montana, um auditor fiscal foi encontrado morto no fundo de um barranco. Ele foi espancado e levou um tiro na cabeça. A polícia tinha um suspeito, mas nenhuma prova concreta. O caso foi arquivado. 6 anos depois, a família e os amigos queriam respostas. Quem matou Walter Sullivan? Ao sentir a pressão, o Estado determinou um novo investigador para o caso. Joe Uribe sabia que precisava resolver o assassinato, mesmo se tivesse que viajar por mais de 3.000 quilômetros para pedir ajuda a uma vidente. Nós decidimos ir até a Flórida, porque tínhamos algumas evidências e ela queria que mandássemos para ela e não queríamos fazer isso. Eu estava bem cético, nunca tinha trabalhado, nem sonhado em trabalhar com uma vidente antes. Eu estava cético e, sinceramente, achei que era perda de tempo. Mas depois de conversarmos um pouco, pensamos, já que o caso estava arquivado, que mal faria? Noreen Renier é uma paranormal especializada em pessoas desaparecidas e homicídios. Os médios como eu, quando tocam os objetos, ficam com impressões na cabeça, na mente, sobre aquele objeto. Nós somos energia e um resíduo disso fica nos objetos. Em crimes muito passionais de ódio ou amor, parece que há muito mais energia do que apenas uma pessoa perdida andando na floresta e perdida. Homicídios são mais fáceis para mim porque a energia é muito mais poderosa. Apesar da violência, são mais fáceis para eu pegar. Os investigadores usaram uma câmera para documentar a sessão.
Me dá o nome da vítima e eu vou descrevê-la brevemente, só para você saber que eu estou conectada. No nosso caso, levamos várias peças de roupa e até a bala que estava na cabeça da vítima. Eu lembro de tocar as coisas, a roupa, e veio a imagem da vítima. Tá, eu sinto uma barba. Ela falou que via a vítima e que ele tinha barba. Walter Sullivan tinha barba. Ela falou que ele era baixo, de corpo forte, um pescoço curto. Basicamente, descreveu Walter perfeitamente. Sem uma palavra dos investigadores, Noreen não fazia ideia se tinha se conectado à vítima Walter Sullivan. Tenho certeza de que acharam que seria um processo mais científico se não reagisse, mas de alguma forma eu precisava de um retorno. Mas eu continuei sem retorno nenhum. Não falamos nada do caso para ela e algumas coisas que ela disse foram incríveis. Eu vejo uma construção de metal azul, alguma coisa como uma antena, umas 3 altas. E eu também vejo trilhos de trem por perto. Havia trilhos de trem bem perto do galpão azul. Incrivelmente, Noreen estava descrevendo a casa do principal suspeito, Eugene Moore. As características físicas que Noreen descreveu, como a construção de metal azul. Havia uma construção de metal azul na propriedade. Ela disse que havia trilhos de trem por perto e do outro lado da rua estavam os trilhos. E foi incrivelmente precisa. Chegou uma hora que o nome surgiu na minha cabeça, o nome Clark. C-L-A-I-R. Sabe, eu sinto que está vindo algum nome. Clark. E eles se olharam, mas não falaram nada. Saiu meio que espontaneamente. Ela falou a palavra Clark. E, por acaso, o corpo e o carro foram achados no rancho Clark, a uns 14 quilômetros da cidade. Ficamos impressionados. Não conseguíamos acreditar. Na verdade, fiquei arrepiado 1 ou 2 vezes. Então ela deu uma informação que eles não sabiam. Assim que ela tocou a bola, teve uma visão do ataque a Walter Sullivan. De repente, eu fui atacada. Tá doendo, estão batendo na minha cabeça. Sabíamos que Walter tinha sido espancado, mas não sabíamos quantas pessoas estavam envolvidas nem como isso tinha acontecido. Foi tudo planejado. Torturaram ele. Foi tudo vingança. E de repente eu senti uma dor muito forte na minha cabeça. Deu alguma coisa na cabeça dela, alguma dor, e foi exatamente onde atiraram no Walter. Tínhamos reunido informações sobre 2 outros suspeitos, mas eles tinham sido eliminados de estarem no local. Mas Noreen conseguiu juntar tudo para nós que eles participaram da emboscada que aconteceu na frente da construção azul. Ela praticamente nos deu a imagem do que acreditamos ser o que realmente aconteceu com Walter Sullivan. Mas os investigadores iam ficar ainda mais surpresos. Ele é muito perigoso. Não vão pegar ele vivo. Eu vi o rosto na minha cabeça. Cada olho de uma vez. Cada característica. O artista juntou tudo. Sobrancelhas próximas aos olhos. E eu via 2 rostos. Um rosto de homem e o de uma mulher. Ela passou informações para o artista e ele retratou com precisão nosso principal suspeito e a esposa dele. Eles novamente olharam um para o outro e me agradeceram, pegaram as coisas e foram embora. De novo, sem retorno se eu havia ido bem ou mal. Não me deram nota nenhuma. O que Noreen não sabia é que as visões dela deram à polícia um novo motivo para voltar ao principal suspeito, Eugene Moore. Para mim, ela juntou todos os elementos e naquele momento eu soube que ele era o culpado. Fizemos uma bela lição de casa. Nós estudamos o depoimento dele passo a passo. Revimos tudo o que ele tinha falado e fomos investigar se era verdade ou não era. Uribe visitou Moore no posto de caminhões e disse que era do escritório do procurador-geral. Disse que estava lá para desvendar o caso de Walter Sullivan de uma vez por todas e queria ouvir o lado da história de Moore. Ele se abriu como uma flor e disse, claro,
Estava esperando para falar com alguém. Tenho muitas coisas a dizer. Daquela vez, a história de Moore foi bem diferente da que havia contado 6 anos antes. Ele disse que o Walter apareceu no posto dele e pediu os registros. Moore falou para Sullivan que estavam na construção azul e que ele mesmo devia pegar. Então disse que nunca mais viu Sullivan. Ele veio com umas informações completamente diferentes, uma história diferente. E claro, foi diferente de tudo o que havia contado em 1989. Em 1989, Moore disse que encontrou Walter na casa dele e que viu um indígena no carro dele. Deu os registros pessoalmente ao Walter e viu os dois irem embora. É comum quando mentem para você. 1 ano ou 2 anos depois, eles não lembram da mentira. Todo mundo lembra da verdade, mas não das mentiras. Uribe decidiu arriscar. Depois de 6 anos, a polícia não tinha provas novas contra Moore. Mas eles tinham a imagem da vidente de como Walter havia sido morto. E Uribe usou aquilo com Moore. Na manhã de 13 de novembro de 1989, Walter Sullivan encontrou Eugene Moore em casa para discutir impostos. Sullivan seguiu Moore até o Galpão Azul. Foi lá que caiu na cilada de Moore e outros 2 homens. Colocaram o corpo de Sullivan no porta-malas do carro dele, dirigiram por 14 quilômetros e o empurraram do barranco, onde caiu por quase 80 metros de altura. Moore não fazia ideia do que sabíamos e foi ótimo para nós, porque ele não sabia que tínhamos detalhes do que houve no dia do assassinato. E quanto mais falava, mais nervoso ele ficava. Incrivelmente, a versão do crime da vidente foi real o suficiente para fazer Moore confessar o assassinato. Dava para ver uma mudança emocional no rosto dele. Depois de 6 anos, a polícia finalmente conseguiu uma confissão. Mas ele seria o culpado? Ele começou de uma forma muito positiva. Tenho algo para falar aqui e quero que o mundo saiba que não fiz isso e eis o motivo. Mas quando começou a surtar e quando mostramos as diferenças, dava para ver ele tremendo e se encolhendo na cadeira. Aí ele adotou essa linha de pensamento. E se eu confessar isso, o que acontece comigo? Então ele começou a tentar fazer acordos com a gente ali mesmo, para ver quantos anos passaria na prisão. Ele falou que não queria ir para a prisão e que não o levaríamos vivo. Uma visão da vidente estava prestes a acontecer. Não vão pegar ele vivo. Um auditor do estado de Montana foi encontrado morto perto da cidade de Shelby. Depois de 6 anos, a carta de uma colega de trabalho ganhou as manchetes e colocou o investigador Joe Uribe como responsável pelo caso. Sem pistas novas, Uribe pediu ajuda a uma vidente. Suas visões do crime mandaram a polícia de volta ao principal suspeito. Quando confrontado, ele confessou. A história caiu bem na frente dele. Aí ele surtou. Finalmente, a polícia tinha Eugene Moore exatamente onde queria, mas ao invés de levá-lo preso, resolveu seguir o protocolo e deixá-lo livre. Nosso procurador-geral nos instruiu a deixá-lo em paz porque já tinha passado muito tempo. Ele teria que emitir um mandado de prisão com a informação que iria para o juiz. E ele ia determinar, baseado na informação que tínhamos, se havia ou não fundamento suficiente para fazermos a prisão. Foi um grande erro, um que a vidente havia previsto. Ele é muito perigoso, não vão pegar ele vivo. Ele tinha falado que não queria ir para a prisão e que não íamos pegá-lo vivo. E quando ele saiu dali, eu sabia que cometeria um grande erro. Quando a polícia voltou no dia seguinte com o mandado de prisão, Eugene Moore tinha fugido e foi visto indo para a fronteira do Canadá. Sabíamos que ele tinha uma pistola e tinha um rifle. E sentimos que ele seria muito perigoso, mas tínhamos que detê-lo. Resolvemos usar o rádio e pedimos para vir mais reforços. E eles usaram bloqueios na estrada, bastões que furam os pneus. Por sorte, esses bloqueios conseguiram furar os pneus dele. E, mesmo com isso, ele andou por mais quase 3 quilômetros com pneus furados, porque não queria parar.
A polícia fez de tudo para parar Moore e quando conseguiu, ele tentou se matar, não conseguiu e virou a arma para a polícia. Muitos tiros foram disparados. 2 policiais foram feridos antes do Sr. Moore ser atingido e morrer. A premonição de Noreen estava certa. A polícia não levaria o Gene com vida. Os policiais afirmam que começou quando tentaram prender Eugene Moore por um assassinato de 1989. Minutos depois, os policiais começaram a perseguição. Moore os levou até essa estrada e aparentemente foi onde o tiroteio começou. Não queríamos que ele se matasse nem fosse atingido. Queríamos que fosse para a cadeia. Com as inclinações antigovernamentais dele, achava que não devia nada ao governo. Era um homem de negócios que não pagava impostos há anos. A morte de Eugene Moore significava que não haveria justiça para Walter Sullivan. Qualquer pista dos cúmplices de Moore havia morrido com ele. Toda a evidência que tínhamos, nada podia ser comprovado com relação ao envolvimento dele e especialmente qualquer fechamento para a família da vítima no tribunal. Não devíamos ter deixado ele sair de perto de nós. Devíamos ter prendido ele na hora. Olhando um pouco para trás, acho que esse foi o maior erro da minha carreira. Mas não há dúvidas de que a visão da médium ajudou a polícia a colocar as mãos no assassino. O que Noreen Renner fez por nós, sabe, fizemos todo o trabalho da polícia, fizemos todo o trabalho de campo e os elementos estavam lá. Mas não foi suficiente para executar a prisão. Eu acho que dei mais munição e mais confiança a eles sobre o que realmente aconteceu. Então, quando confrontaram o assassino, usaram as minhas pistas, minhas informações e minhas visões do que havia acontecido com o Walter e como tinha morrido. Eu, como investigador, não descartaria informações de nenhuma fonte. Você recebe, você filtra, se for útil, você usa, vai em frente. E é assim que vejo a médium. Acho que acerto em todos os meus casos. Nunca 100%. Nada é 100%, mesmo nessa realidade. No mundo psíquico, claro que não é. Mas eu fui precisa, eu senti as imagens vindo, eu via claramente. Acho que fiz meu trabalho e acho que fiz bem. Não acho que soluciono crimes. Acho que sou uma parte pequena que ajuda a chegar a uma conclusão correta. Os esforços de Sue Moore para convencer o Estado a reinvestigar revelou o assassino de Walter e mudou o jeito do Estado de Montana fazer negócios. Agora, os representantes de campo têm celulares, registram melhor onde estão e por quanto tempo vão ficar. E, sinceramente, se há algum questionamento, eles intimam o empregador a ir à delegacia. Walter era um cara duro e acreditava que daria conta do trabalho. Ele pediu para sair do escritório e ir a campo porque queria trabalhar com empregadores. Ele tinha talento e habilidade para isso. Para mim foi uma tragédia enorme na história dele. Era um cara que amava o trabalho, o que fazia. Se importava muito em oferecer um bom serviço como funcionário do Estado e não foi reconhecido, na minha opinião, naquela época. Foi uma coisa horrível de se passar. Não consigo imaginar o que a família dele passou. Como amiga, sei como foi incrivelmente doloroso e trágico. Eu só pensei que pelo menos tudo estava resolvido. Sue Moore estava determinada a manter a memória de Walter Sullivan viva. Ela foi atrás e, finalmente, em março de 2004, 15 anos depois da morte dele, o Estado rebatizou um prédio em homenagem ao Walter Sullivan. Walter era, para mim, como um mentor. Não há uma vez que eu entre naquele prédio para ver a placa e não me lembre do Walter. É ótimo ter aquilo lá, mas eu preferia, com certeza, que não precisássemos disso.